Então, boa, começou. Então, essa data tá errada. Isso aqui hoje é dia 22. Então, vamos lá. Dando uma recapitulada no que a gente viu até agora. A gente passou a primeira aula. Na aula passada, a gente viu algumas coisas de estrutura de projetos. A gente reviu a questão dos pacotes. A gente viu alguns conceitos básicos da linguagem. A gente viu tipos de repetições, tipos compostos, manipulação de erro e métodos. Hoje a gente vai começar a ver ponteiros. E vamos lá. Essas cores que estão aqui, vocês vão ver que surgiram surgiu dois itens novos na cor azul. Por que eu coloquei nesse tom de azul? Porque eu tô bem propenso a falar desses temas num vídeo à parte, offline, eu gravo e depois mando para vocês, porque hoje, qual é a minha preocupação aqui? Nessa aula de hoje e da semana que vem, nós vamos ter dois assuntos muito densos, que são ponteiros hoje, e gorrotinas e canais na semana que vem. E eu quero ditar, como eles vão ser assuntos bem densos, por exemplo, a quantidade de slides que eu fiz hoje só para ponteira é a mesma quantidade que eu fiz nos outros 2 dias para todos os outros assuntos. Então, assim, vão ser assuntos que eu quero explicar com calma, pausadamente. E se a gente precisar rever e reexplicar, e rever e reexplicar, não tem problema. Então, o ritmo da aula de hoje vai ser ditado por esse primeiro tópico. A gente vai ver os outros tópicos, mas o ponteiro hoje é a nossa prioridade. Por quê? Porque é um tema que é importante a gente entender e, ao mesmo tempo, não é tão orgânico quanto os outros, por exemplo. Então, assim, ele é um pouco menos objetivo, um pouco mais. Vamos digitar ele com calma. Se a gente conseguir explicar muito rápido, ótimo. A gente termina um pouco mais cedo. Se a gente precisar gastar o tempo inteiro com ponteiro, não tem problema, eu me reorganizo depois, tá? Então, esses dois em azul vão ser, se tudo bem, se der tempo, eu encaixo ele em alguns lugares, mas provavelmente vai ser offline. E hoje a gente tá previsto para ver ponteiros, interface, testes e web, tá? Então vamos lá, vamos começar por ponteiros. Então a gente vai falar basicamente sobre ponteiros e sobre o garbage collector. Vamos primeiro ter em mente o seguinte: a gente já falou algumas vezes e vamos reforçar que o Go é focado em performance, certo? Então a gente já falou sobre algumas vezes que Go é uma linguagem focada em performance. Então a ideia, a proposta da linguagem é ser uma linguagem. Só um minutinho, gente. Um barulho de fora. É, pronto. Então, é uma linguagem focada em performance, então a gente sempre que falar em Go, a gente vai se preocupar muito com o recurso que a gente está gastando da máquina. E isso, basicamente, a gente pode resumir em consumo de memória e processamento necessário para executar alguma coisa. E vamos então voltar no tempo e vamos falar sobre isso aqui que a gente falou na última aula, que são alguns tipos que a gente tem em Go. Então, a gente falou aqui, por exemplo, do tipo int 8, o int 8, int 16 e papapá. E a gente viu que esse número do lado do tipo, isso quer dizer que é um inteiro de 8 bits. Então, por exemplo, ele atende uma faixa de valores entre menos 128 e 127. E o int é a mesma coisa, só que para números inteiros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu declarar uma variável A e ela for de int 8, ela só vai aceitar que eu coloque dentro dela uma faixa de valores entre menos de 128 e 127. Só que a gente não explicou o porquê disso e qual é o sentido disso. E foi de propósito, porque faz muito mais sentido eu explicar isso agora do que explicar no tipo da semana passada. Na semana passada fazia muito mais sentido a gente entender que a gente tem tipos diferentes para colocar informações diferentes lá dentro. Então, se a gente der uma recapitulada aqui, deixa eu fechar esse carinha aqui. Deixa eu abrir outro. E para esse outro eu quero abrir. Deixa eu abrir aqui pela pasta. Thiago entrou? Eu sempre fico na dúvida se eu permiti entrada ou se eu. Ah, ótimo, entrou. Fala, Thiago, tudo bom?
Então vamos lá. Foi mal, desculpa a demora. Não, relaxa. Então vamos lá. Curioso, vocês. Peraí, que eu acho que eu compartilhei a tela errada, que agora vocês estão vendo slide ainda e eu tô no. Deixa eu compartilhar a tela inteira. Ah, tela inteira. Tá, tela 2. Compartilhar. Eu tava compartilhando só o slide. Agora sim. Então, pra gente só a gente dar essa recapitulada, deixa eu abrir aqui. 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 E vamos pegar aqui esse projetinho de ponteiros que eu criei. Vamos abrir ele. Deixa eu tirar tudo isso aqui primeiro. Deixa eu botar isso aqui pra cá. Deixa eu só me organizar aqui. Pá, pá, pá. Pá, tá. Deixa eu jogar esse carinha aqui. Aqui do lado, só pra eu não perder ele. Do lado. Esse cara aqui vai ser útil depois pro que eu quero. Então vamos lá. Recapitulando, então, eu vou declarar aqui um pacote. Vou declarar minha função, meu ponto de entrada. E para uma variável 28 igual a 1. E vamos imprimir isso aqui. Então, ln a. Tudo certo, tudo lindo, tudo funciona. Vamos executar isso aqui. Imprimiu 1, beleza, as coisas estão funcionando direitinho. Se a gente voltar aqui para olhar, beleza. Então ele diz que menos 128 a 128, 8 bits. Então, se eu chegar aqui e colocar um 129, ele não vai aceitar. Vai dizer que você não pode usar um 129 no tipo int8. Se eu chegar aqui e colocar int16, ele funciona, ok. Tudo isso a gente viu na última aula. Só que agora vamos entender o porquê que isso está acontecendo e vamos focar especificamente nesses dois exemplos aqui, no int 128 e no int8 e no uint8. Por que essa faixa de valor especificamente? E a resposta está nos números binários. Se a gente for parar para pensar que a gente tem... Peraí, que mais alguém está entrando? Fala, Colodro. Colodro entrou? Entrou. Boa. Então vamos lá. A gente vai focar nesses dois tipos aqui primeiro, e isso vai ser muito importante para a gente falar sobre essa questão de gestão de memória e a questão do garbage collector. Então, focando aqui nesses dois tipos, a gente tem o int8 e o int8. A gente falou que a faixa do int8 é de menos 128 a 127, e a faixa do uint é de 0 a 255. Só que a gente não explicou por quê, e faz mais sentido a gente explicar isso hoje do que na última aula. E a resposta está nos números decimais. Se a gente for fazer uma representação do número decimal, que é esse valor aqui que a gente tem, que é na faixa que o int8, por exemplo, aceita, é de menos 128 a 127, a gente tem uma representação de 8, a gente tem a representação dele em binário, é a quantidade de bits que ele aceita. Então, se a gente diz que no int8 ele aceita 8 bits, quer dizer que o valor convertido para binário, no caso aqui um 0, vai ser a representação dele em binário equivalente a 8 bits. Ficou confuso, eu sei, mas vamos lá. Se eu pegar um número decimal, se a gente for fazer aqui uma tabela rápida de binário, como que o binário funciona? O binário funciona com 0 e 1, e o decimal funciona de 0 a 9. Então, a gente tem no decimal 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando a gente chega no 10, a gente volta para o 0 e adiciona um 1 na frente. Então, 0, 1, 2, etc. Beleza? Se a gente for transportar isso aqui para o binário, o que a gente vai ter é o 0, 0, 1, 1. Existe binário? Existe 2 em binário? Não. Então, para eu representar o 2, eu tenho que ser o 0 e tenho que colocar alguma coisa na frente. Então,
binário vai ser 2. 3, se eu aqui 4 eu consigo representar com alguma coisa nova? Não, então tem que ser botar um na frente e volto pro 0, 0. E assim vai indo até eu chegar até eu evoluir. E essa é basicamente o que a gente faz aqui na nossa tabela de 8 bits. Então, quando eu digo que eu estou atribuindo 8 bits a um valor decimal, eu estou dizendo que é a representação dele em binário. Só que aí, se a gente for parar para olhar, por que aqui é 127 e aqui é menos 128? Quando a gente. Se a gente for traduzir 128 em binário, 128 em binário seria 1 e o resto 0. E seriam 7 zeros. Então, teoricamente, ele teria 8 bits ainda. Então, ele deveria caber. Só que tem um detalhe. Quando a gente está lidando com uma informação, com números negativos, o primeiro bit aqui da frente, esse que está aqui marcado em vermelho, aqui nesse quadradinho direito aqui, não sei se vocês estão vendo meu mouse, isso quer dizer se eu estou lidando com um número positivo ou lidando com um número negativo. Então, o que eu tenho aqui do 0 para números positivos, eu tenho um 0 aqui na frente e o resto vai ditar se ele é 1, 2, 3, etc., em binário. Então, por isso que quando eu digo que eu tenho um inteiro de 8 bits, quer dizer que quando eu converter ele para binário, ele vai caber dentro dessa caixinha de 8 bits. E por que que o inteiro vai até 255? Porque como eu não tenho números negativos, eu posso usar de fato os 8 bits só para representar o número. E aí eu consigo fazer com que todos esses valores aqui sejam a representação binária do número decimal que eu estou colocando ali dentro. Eu vou dar uma parada aqui para ver se ficou muito embolado. Fez sentido para vocês? Ficou muito embolado? A gente pode repetir. De novo, para quem entrou depois, essa aula vai ser basicamente o ritmo dela vai ser ditado por essa parte de memória, ponteiro e garbage collector, tá? Então a gente vai ver outras coisas, mas o ritmo dela vai ser ditado por isso aqui. Então é isso que vai ditar se a gente vai terminar antes ou não, ou depois, ou se vai faltar coisa, etc. Então essa parte aqui é importante. Ficou muito confuso? Eu confesso que um pouco, Marco. Tá, então Um pouco. beleza. Puder rebobinar aí, eu te agradeço. Beleza, não, vamos sim, deixa eu tentar fazer aqui o seguinte. Eu abri um Miro aqui. Ai, cadê o Miro, gente? Deixa um Miro aqui. Tá no da tela. Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir aqui uma. Vou fazer uma tabela. Tabela. E vamos pensar que isso aqui eu tenho. Vou fazer uma tabela aqui de 8 casas. Então, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Deixa eu centralizar isso aqui. E vamos. Eita. Meu cachorro viu alguma coisa que ficou desesperado aqui. Deixa eu tentar aqui colocar alguma coisa só para ver o tamanho da. E deixa eu centralizar isso aqui. 144. Só tô fazendo aqui para ficar visivelmente agradável, tá? E deixa eu colocar tudo centralizado. Então, vamos lá. Tudo isso aqui que a gente vai lidar vai ser com o tipo 28. Certo? E eu vou começar aqui no meio. Aqui no meio. Não, deixa eu botar mais aqui para baixo. 1, 2, 2 aqui. Isso. Aqui no meio eu vou começar com a representação do número 0. Aqui eu vou representar o 1. E aqui eu vou representar 127.
Aqui eu vou representar menos 1. E aqui eu vou representar o menos 128. Beleza. Quando a gente tem todos esses números aqui são na base decimal, que é a base que a gente lida no dia a dia, é a base que você... Quando eu falo de base decimal, eu estou falando de números que são formados com uma base de valores entre 0 e 9. Então, 0 e 9. A partir disso aqui é a minha base decimal. Quando eu defino a quantidade de bits que vai caber dentro de uma variável, eu tô falando que eu vou colocar as informações dentro de uma variável. Então, aqui no caso, vamos dizer que aqui eu tô falando que é uma variável A2068. O que eu vou colocar aqui dentro dessa variável vai ser representada por um sistema numérico que a máquina entende. Então, quando a máquina vai processar alguma coisa, ela vai processar os valores das operações sempre em binário. Então, para eu colocar alguma coisa aqui dentro, o que vai determinar o tamanho do que eu vou colocar aqui é a conversão desse número decimal para binário, que é o que eu vou colocar aqui dentro dessas caixas. Então, o binário é de 0 a 1. 0 e 1. Tudo bem até aqui? Boa. Então, como que eu represento um número decimal? É sempre quando ele chega no limite, num determinado limite, eu represento ele com mais um número à esquerda. Então, se a gente for pensar, vamos pensar que esse 0, por exemplo, como eu quero chegar até três casas. Eu quero ter 3 casas, um número de três algarismos. Então, se eu chegar a 0, eu vou colocar o 0. Para eu chegar no 10, eu posso começar com 000. Quando eu chego a 10, eu tenho que colocar um aqui. Quando eu chego a 100, eu tenho que colocar um aqui. Quando eu chego a 900, eu vou incrementando aqui, sempre à esquerda, para incrementar uma informação. Então, perceba que eu estou sempre incrementando, eu estou sempre começando o meu algoritmo com o número à esquerda. Então, aqui começa com 0. Quando eu chego a 9, eu não tenho um valor acima de 9, então eu tenho que colocar um 1 na frente do 0 para representar um 10. Essa mesma coisa vale quando a gente fala de números binários. Sendo que números binários são números de 0 e 1, certo? Então aqui eu até vou colocar mais exemplos. Aqui eu vou colocar o 2. E depois eu chego no 127. Então, como é que eu faço para representar eu vou representar 0 em binário em 8 bits? Primeiro vamos entender o que é esse bit. Esse bit é a unidade de um número binário, de um algoritmo binário. Então, se eu tenho 0, meu 0, eu começo do 0, então eu também vou ter um 0 aqui. O 1, e aí se eu quero colocar, eu estou no meu 0 e eu quero colocar esse valor em 8 bits, então, meu 0 começa do 0, então vai ser sempre 0. 0, 0, 0. 0 e 0. E aqui eu vou representar, apesar do 0 ser uma coisa meio controversa em relação a ser positivo ou negativo, o 0 a gente vai chamar isso aqui de 0 também. Quando a gente vai representar o 1 existe em binário e existe em decimal. Então, o 1 em binário também é 1. Se a gente representar ele em 8 bits, ele vai ter 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. E o que a linguagem entende como um número positivo nesse cenário, esse caractere aqui
0 vai significar que ele é positivo. Então aqui eu tenho uma representação de 1, em binário vai ser 0, 0, 0, 0, 1. Para eu representar o 2, não existe 2 em binário. Então o que eu tenho que fazer é 0 e 1. E para eu representar no resto dos outros bits, 0, 0, 0, 0, 0, positivo, 1. 127, então a gente vai incrementando isso aqui, vai incrementando, 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 até chegar em 127. 127 representa 1, 1, 1, 1, 1, 1 e 1. 127 em binário são 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 1s em sequência. Só que esse 127 é positivo. Então, para eu representar esse 127 aqui, eu vou colocar um 0 aqui na frente, que isso quer dizer que é um 127 e é positivo, então ele tem um 0 aqui na frente. Quando a gente vai representar em um valor negativo, a gente inverte, e isso é uma regra que é uma convenção de quando você vai representar um número negativo, você inverte a quantidade de bits que você tem. Felipe entrou. Entrou? Felipe entrou, beleza. Então, quando a gente vai representar isso aqui negativo em binário, ele vai inverter. Vamos esquecer primeiro esse primeiro bit aqui que indica que ele é um valor negativo. E vamos inverter toda essa informação que está aqui. Então, quando eu tenho um número binário menos 1 em 8 bits, eu vou ter 1. Eu vou inverter o número anterior. Então, se aqui é 0, 0, 0, 0, 0, aqui eu vou ter 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. E aqui, para eu indicar que ele é negativo, eu vou ter 1. E aqui, para eu indicar o menos 128, ele vai fazer o caminho inverso. Se aqui a gente percebeu que a gente começou no 0000 e terminou no 1, a gente está invertendo tudo isso que está acontecendo. Então, 1 menos 128 nesse cenário aqui vai ser representado por 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. E o bit que vai indicar que ele é negativo é 1. Provavelmente ainda está confuso, certo? Ou deu para entender? De verdade? Não, tá mais claro. Tinha ficado uma dúvida agora só do menos 1, mas aí, só para ele, no caso, o negativo, eu não poderia colocar 0 no início, teria que ser 1 mesmo, para representar o negativo. Isso, exatamente. E é por isso que aqui, apesar, a gente diz que o nosso inteiro de 8 bits, se a gente fosse desconsiderar o que indica aqui que ele é negativo ou positivo, na verdade ele teria 7 bits. E é por isso que quando a gente vai fazer essa mesma coisa pro uint 8, a gente não tem números negativos. Se a gente não tem números negativos, a gente não precisa ter um bit exclusivamente para indicar se ele é negativo ou positivo. Eita, aqui. Peraí. A gente não precisa ter um número para indicar se ele é positivo ou negativo. E aí o que a gente pode chegar é ter, de fato, 8 bits para representar números de decimal para binário. Então, no final das contas, o que a gente ganha aqui é conseguir chegar até 255. Bom, quando a gente tem um uint de 8 bits, então a gente pode chegar até inteiros de fato 8 bits. Então, isso tenta fazer isso aqui. Calma aí, cadê? E fazer sentido. Então, se eu tenho um int 8, eu tenho a faixa de menos 128 até 127, porque na verdade eu tenho 7 bits para representar numericamente.
e o bit da frente mais externo para indicar se ele é positivo ou negativo. E se eu tenho um int que só aceita números positivos, eu posso chegar até 255 e colocar dentro dele. E isso vai fazer... E isso é como eu vou alocar essa informação dentro da minha variável e é o que vai ser representado em memória. Se tiver confuso ainda, a gente volta aqui, tá? Mas eu vou andar um pouco, só para a gente entender como é que vai ficar a representação disso em memória. Vamos pensar que a gente está aqui lidando com uma informação especificamente de 8 bits. Então a gente vai colocar, a gente vai ter vai reservar em memória 8 bits para alocar um número entre menos 128 e 127 ou de 0 a 255. Se a gente for alocar isso em memória, vamos pensar na memória como pequenas fatias de memória, vamos pensar elas como pequenas fatias de 4 bits cada uma. Então, cada pedacinho desse aqui é um espaço de memória e, consequentemente, vai representar um endereço de memória e, consequentemente, vai representar o quanto eu tenho de espaço para guardar alguma coisa. Então, se eu tenho aqui no meu sistema, eu tenho de menos 128 a 127, para eu criar uma variável e colocar qualquer valor dentro dela, num esquema desse aqui, onde eu tenho separações de 4 bits, eu preciso de 2 espaços desse reservados para colocar uma única variável. Tudo bem? Faz sentido? Se eu tenho pequenos pedaços de 4 bits, para eu colocar uma informação de 8 bits, que é o tamanho do inteiro que eu vou reservar, eu preciso de 2 espacinhos daquele ali em memória para poder armazenar. Isso a gente está falando de memória física de fato, tá? Memória, aquela memória que a gente conhece, enfim. Para facilitar a nossa vida, a gente tem um conceito de memória virtual que agrega algumas coisas para a gente, entre elas segurança, uma melhor capacidade de gestão de memória, uma melhor capacidade de saber onde as coisas estão, e eu acho que eu falei já de segurança, que é você não ter acesso a coisas que você não deveria ter de informação guardada em memória. Então vamos pensar que esses 8 bits, quando eu defino uma variável de inteiro 8 bits, eu estou apontando para um determinado endereço de memória virtual, e esse determinado endereço vai saber aonde exatamente eu tenho disponível na minha memória física para poder alocar a informação ali e gerenciar isso da melhor forma possível. E isso aqui equivale a tantas quantas variáveis eu declarar. Então, se eu declaro aqui primeiro uma variável de inteiro de 8 bits, eu vou aqui, se eu levar em consideração essa separação aqui de 4 em 4 bits, nessa aqui eu vou precisar de 2, nessa aqui quando eu declarar um int 16 eu vou precisar já de 4, quando eu declarar uma outra de int 16 eu vou precisar de mais 4, e é aqui nesse cenário onde nessa memória hipotética aqui que a gente está lidando, pô, nessa brincadeira aqui eu já teria só 4 bits livres, eu conseguiria alocar quase nada, eu já não conseguiria, por exemplo, alocar um número inteiro. E aqui é onde entra o Garbage Collector. Então, antes da gente falar de ponteiro de memória, vamos falar sobre esse cara, porque esse cara aqui é muito importante. Lá na primeira aula, quando a gente falou sobre histórico da linguagem, a gente falou que o Go herdou muita coisa de C, e uma dessas coisas é a gente poder brincar com a manipulação de memória, alocar, desalocar, etc. Só que uma coisa que não tinha em C e que tem no Go, e é muito bom em Go, é o Garbage Collector. E o que é o Garbage Collector? Basicamente, ele vai pegar aquele cenário que a gente viu ali antes, de eu ter declarado uma série de variáveis e estar usando vários espaços em memória, vários blocos de espaço em memória, e ver processo por objeto desse, variável por variável que eu declarei, ou recurso que eu estou gastando de alguma forma, e vai, olha, isso aqui ainda está sendo usado? Isso aqui ainda está sendo usado? Isso aqui ainda está sendo usado? E vai olhar um por um. E aí ele vai ver, olha, beleza. A primeira declarada está sendo usada, a segunda está sendo usada, a terceira não está sendo usada. O que eu vou fazer? Eu vou liberar esse espaço em memória e, consequentemente, agora eu já tenho, de novo, outros 20 bits livre. Porque o que eu já tinha livre e os outros 4 que eu desaloquei. Então, essa é a função do Garbage Collector. O Garbage Collector, hoje, ele funciona no Go. Ele funciona como a gente vai ver na próxima aula Go rotina. A gente vai entender o que é uma Go rotina e como que, no fim das contas, mesmo a gente não declarando, tudo acaba sendo uma Go rotina. O Garbage Collector funciona como uma Go rotina à parte, que ele vai ficar fazendo de tempos em tempos essa verificação e vai ficar tentando alocar e desalocar da melhor forma possível informações na memória que você na memória que você tem disponível. Então,
Isso aqui é uma das características, isso aqui é uma das coisas que faz com que, de fato, a gente tenha um consumo muito baixo de memória e, ainda assim, um processamento muito baixo. Mas, principalmente, nesse cenário aqui que a gente está falando, principalmente o consumo de memória é muito baixo, porque ele tem um garbage collector muito bom. Ele tem essa preocupação em gerir o dado da forma correta. Então, nesse caso aqui, se você, eu posso me preocupar se eu sei que eu vou precisar só de um inteiro, onde que cabe 8 bits, eu posso reservar só aquele espaço ali e eu vou estar comprometendo menos espaço na minha memória, então eu vou ter uma utilização mais interessante dessa gestão de memória. E aqui é basicamente o que a gente viu já de variáveis, tá? E por que que eu tô botando isso aqui de novo? Porque, beleza, a gente viu a questão do garbage collector, então a gente entendeu como que a gente faz um gerenciamento básico de memória e como que a gente, como que as variáveis que a gente declarou, os tipos de variável que a gente declarou, junto com o garbage collector, como que aquilo é alocado e desalocado da memória de uma forma meio que natural, sem a gente precisar fazer muita coisa. E a gente agora vai entrar no tema seguinte, que ainda está relacionado à memória, que é a questão dos ponteiros. Então, vamos olhar aqui, vamos dar uma recapitulada no que a gente está fazendo aqui. Esses aqui são os jeitos clássicos de a gente declarar variáveis em Go. Então, a gente tem aqui a declaração, essa linha 2 aqui, é uma declaração de uma variável x que é inteira e que eu não inicializei ela. Então, se eu não inicializei explicitamente, ela está recebendo um 0 ali como valor. A linha 3, eu tenho uma inicialização inteira e onde eu estou atribuindo um valor inicial a ela, então eu estou atribuindo 1. Na quarta linha, eu tenho uma variável x onde eu não estou explicitando que ela é inteira, mas eu estou associando a 1, então ela vai saber que isso aqui é um valor inteiro. E por fim, eu estou fazendo uma associação sem indicar que é uma variável, e ele vai também atribuir que isso é um inteiro, e ele já vai jogar esse 1 dentro do x, sem eu precisar declarar, inclusive, que isso é um var. Beleza. Então, todas essas formas são formas válidas da gente declarar uma variável. Então, a gente pode começar a definir o que é uma variável. Então, basicamente, uma variável é um item de armazenamento que contém um valor. Bom, a gente define variável dessa forma. E no caso, variáveis criadas por declaração são identificadas por nome, por exemplo, nome X. Então, aqui são os jeitos de a gente declarar essa variável. Beleza, vamos ficar com essa definição na cabeça. Porque agora a gente vai falar de ponteiro. Um ponteiro é basicamente o endereço de uma variável. Então, é um local onde uma informação é armazenada, meio que desconsiderando o nome. Aqui, quando a gente tá fazendo isso aqui, a gente sabe explicitamente que essa variável tem um nome. E quando a gente está lidando com ponteiro, não necessariamente a gente precisa saber desse nome. Porque a gente, na real, está fazendo um apontamento para um endereço. E aqui eu vou dar mais uma parada. E eu vou reforçar que esse aqui não, assim, a gente viu que a gente já começou falando sobre alocação, os tipos de variáveis e como aquilo é representado na alocação de memória. Se ficar confuso, me pare, levanta a mão e para, e a gente volta, a gente repete, a gente vê exemplos e vai revendo, tá? Então, não, a aula hoje, de novo, vai ser o ritmo dela vai ser ditado por essa parte de garbage collector e de ponteiro de memória, então não se prendam a não perguntar, tá bom? Então, um ponteiro de memória é basicamente o endereço de uma variável na memória, tá? E vamos voltar para esse nosso desenho aqui. O que a gente tem aqui? Basicamente, a gente tem, de novo, 2 espaços de 4 bits na memória física. Na minha memória virtual, eu estou declarando uma variável int8 que vai pegar esse valor aqui e vai fazer essa associação. Então, esse meu espaço aqui é um espaço de uma int 8 bits. E esse valor que está aqui dentro é basicamente um endereço que a minha memória virtual sabe que ele está alocando uma determinada informação. Então, se ele reservou, quando ele fez essa reserva aqui, ele cria esse endereço e sabe que essa variável está nesse lugar, e esse lugar tem esse tamanho, e esse tamanho vai estar relacionado a tais espaços na minha memória física. Então, isso aqui é o que a gente fala quando a gente fala sobre endereço de memória. Isso aqui é um exemplo de um padrão real, um padrão de como é a definição de um endereço de memória, e a gente vai ver isso em exemplos.
Então, por meio de um ponteiro, é possível alterar uma variável sem saber o nome dela, como eu disse agora há pouco. E aí vamos dar uma olhada um pouco aqui nesse código. Primeiro, um pouco da sintaxe do Go. Quando a gente está falando sobre o endereço de uma variável, a gente coloca um e comercial na frente e a gente lê endereço de x, nesse caso aqui, quando a gente tem um e comercial x aqui na frente. E quando a gente tem um asterisco int, a gente lê um ponteiro de int. Quer dizer que eu estou associando a uma informação, pode ser, inclusive, eu posso chamar de variável, um tipo de ponteiro de um determinado tipo. Então, vamos dar um passo atrás. Quando eu faço esse tipo aqui de associação da linha 6, eu estou associando um valor a x. Isso a gente já viu. Quando eu vou aqui para a linha 10, o que eu estou fazendo aqui é declarando uma variável que espera receber o endereço de uma variável inteira. Então, o que eu tenho aqui, na real, é uma variável p, e o que antes ele poderia receber um int 8, aqui eu estou dizendo que ele vai receber o endereço de um endereço de memória que representa um int 8. E quando eu faço aqui essa definição, e quando eu atribuo aqui esse p aqui embaixo, que é do tipo int8, de endereço de memória de int8 que eu estou colocando aqui em cima, e se eu quero passar esse valor de x que eu declarei aqui em cima para ele, eu boto esse comercial na frente. Só que o que a gente viu aqui em cima é que esse comercial representa o endereço de memória. Tudo bem, porque a variável p que eu declarei aqui em cima quer dizer que ela espera um endereço de memória de um tipo int8. Inclusive, esse exemplo aqui tá errado, tá? Porque nesse caso aqui, esse x vai ser atribuído para o. Vai ser um int e não um int8. Mas beleza, a gente vai ver isso na prática daqui a pouco. E se a gente pegar e imprimir esse valor de P aqui com asterisco na frente, que quer dizer que eu vou pegar a informação que está nesse determinado ponteiro de memória que eu estou recebendo, ele vai imprimir o que está associado, o que foi declarado aqui em cima no X, que é 1. E se ao mesmo tempo eu pegar esse P, que é um endereço de memória, e atribuir um 2, ele vai alterar, não o P, mas ele vai alterar o X, porque o P, na verdade, é um endereço de memória. Tá confuso, eu sei. Eu sei disso. Mas agora a gente vai tentar desconfundir isso com exemplo, tá bom? Então, vamos tentar fazer aqui, aqui é só mais uma representação de endereço de memória. Então, aqui nesse caso aqui a gente tem uma declaração de um endereço de uma variável int8 e aqui uma int16. Para de cair. A gente tem aqui uma definição de int8 e int16, de novo, mais ou menos, mais uma vez a representação daquela separação de reserva de espaço de memória no conceito que a gente estava vendo antes. Aqui, a gente vindo para essa definição, quer dizer que a gente vai começar a lidar só com a memória virtual, então vamos esquecer um pouco essa representação de memória física aqui, vamos focar em memória virtual, e vamos começar a olhar esse código aqui em prática. Então, basicamente, o que a gente tem aqui na nossa memória virtual são um monte desses endereços aqui, e cada endereço desse aqui vai representar uma variável alocada ou o endereço de uma variável alocada. Então, vamos trazer essa ideia aqui de que a gente falou aqui de representação de variável e espaço em memória e endereço, vamos trazer para o nosso exemplo real. O que eu estou fazendo aqui na minha memória? Não sei se está pequeno. Dá para ler? Tá dando para ler? Sim, fica tranquilo. Não entendi. Tá tranquilo, dá pra ler Boa. tranquilo. Boa. Inclusive, aqui nesse exemplo, eu consertei o que eu falei agora há pouco da variável alocada. O que a gente fez aqui? Essa primeira parte aqui, quando a gente faz uma definição var x int81, o que a gente está fazendo basicamente é essa primeira linha aqui do quadradinho da direita. A gente pegou um espaço de memória, da memória virtual, a gente declarou uma variável x e a gente disse que o tipo dela é int8. Se a gente for fazer a analogia da memória física, quer dizer que aqui eu peguei um int8, então quer dizer que eu peguei dois quadradinhos aqui da memória física, mas de novo, vamos esquecer essa representação agora. E o que eu tenho aqui eu peguei esse primeiro endereço de memória aqui, que é esse final 8018 aqui, declarei uma variável x, int8 e associei um valor 1 a ela. É rigorosamente o que a gente fez aqui nessa linha 6. Faz sentido para vocês? Boa.
E o que que eu faço agora aqui nessa linha 10 e nessa linha 13? Primeiro, na linha 10, eu pego um outro espaço em memória, associo uma variável P e digo para ela, olha, você não vai receber um valor inteiro, você vai receber um endereço de um valor inteiro. E na linha 13, eu pego e faço e associo a ela o X que eu declarei aqui em cima. Então, beleza. Eu não vou colocar o valor de X aqui, que é 1. Eu vou colocar o endereço de memória do X. Então, na real, se vocês olharem aqui, esse 8018 aqui é rigorosamente o endereço que está aqui nessa primeira linha onde está declarado X. Então, na verdade, o que eu associei a P é um endereço de memória e não um valor. Quando eu chego aqui na linha 17 e eu tenho esse e eu vou imprimir o asterístico P, quando eu faço isso, eu estou dizendo, olha, pega P. Como eu estou passando um asterisco na frente, eu não quero o valor, eu não quero o valor que está declarado aqui. Se eu imprimisse isso aqui sem esse asterisco, eu imprimi esse endereço aqui de memória. Eu imprimi esse valor aqui, que é o endereço de memória. Mas como eu estou colocando um asterisco, eu quero imprimir o valor que esse endereço representa. Então, na real, o asterisco vai dizer, olha, pega esse endereço aqui, esse 8018, e vê o que está lá. O que está lá é o 1. Então, esse FMT aqui, onde tem um asterisco P, ele vai imprimir 1. Beleza? Então, se eu repassando isso aqui, se eu. Eu tinha esquecido que esse aqui estava com uma qualidade melhor para leitura. Então, se eu pegar isso aqui e imprimir, esse aqui, inclusive, está melhor para explicar. Se eu estou atribuindo nessa primeira linha aqui o var x, eu estou atribuindo um int 811. Se eu imprimir esse valor, eu vou ter isso aqui que eu estou fazendo, eu vou imprimir tanto o x, que é o 1, quanto o endereço de x, que é esse 8018 aqui. Se eu pegar aqui o P e associar e receber dele o endereço de X, eu vou associar esse aqui 0148018 como meu valor. E se eu pegar o endereço de P, eu vou ter um outro endereço que é esse aqui que está na extrema esquerda. Beleza. Agora, aqui na linha 8, que era o ponto que eu ia chegar naquela hora. Se eu pego e defino esse meu asterisco P e associo ele a 2, e eu jogo um 2 nele, o que esse 2 vai fazer? Olha, eu estou pegando um valor 2, jogando ele para substituir o valor que está em P. O valor que está em P é um endereço de memória. Então ele sai daqui, vem para cá, olha P, ele tem um asterisco na frente. Então ele vai chegar aqui, vai ver o endereço, ele vai entender que é o endereço, vai chegar nesse endereço e o 2 que eu joguei lá na frente vai ser atribuído ao valor de X. Então X vai deixar de ser 1 e vai representar 2. Então, na real, o que eu estou fazendo aqui é fazendo uma espécie de túnel para indicar que aquela informação vai chegar no X no final das contas. Porque, na verdade, o que eu tenho em P é o endereço de X. Ficou claro? Ou quer que eu repita? Tá, então beleza. Então, vamos ver isso aqui acontecendo na prática. Aqui. Vamos fazer esse... Vamos fazer essa brincadeira aqui acontecer. Então, vamos olhar o seguinte. Eu tenho aqui a minha definição de 1, beleza? E exatamente o que a gente tinha feito antes. Então, eu tenho aqui basicamente, eu tenho aqui o basicão. Eu vou associar. Eu vou associar 1 nessa variável A, ela é um int 8. Eu vou imprimir aqui, beleza, eu imprimi 1. O que eu quero aqui agora é imprimir o seguinte. Deixa eu até pegar o exemplo que eu usei aqui. Então, facilitar minha vida. Tem. É isso aqui. É só porque a formatação fica mais fácil assim. Isso aqui como... Isso aí. O que eu vou fazer aqui nesse print aqui?
Eu vou imprimir nele. Vai fazer o seguinte. Não, beleza. Eu vou imprimir aqui o valor dele, que é o que a gente está acostumado a fazer, que vai chegar aqui 1. Eu vou usar esse endereço comercial aqui na frente para imprimir o endereço desse A. Então, o que eu tenho aqui, se eu executar, exatamente o que a gente tinha visto lá naquela tabela. 1. E o endereço de memória que ele alocou agora é esse 8012 aqui. Tá? O próximo passo. Beleza, a gente fez isso aqui. Vamos declarar. Vamos declarar aqui o P. O mesmo exemplo que a gente tinha feito lá no x. P. Esse P aqui, ele vai ser um endereço de inteiro 8. E ele vai receber. Ele vai receber x. Ele vai receber o endereço de x, na real. Endereço de x. Então aqui ele vai continuar imprimindo isso aqui. Ele vai receber ele vai receber x. E aí aqui vamos imprimir duas coisas. Primeiro vamos imprimir P. Então vamos lá. Vamos imprimir isso aqui, o que a gente tem aqui até agora. Bom, o que que eu vi aqui que aconteceu aqui? Nesse primeiro... Eu vou separar isso aqui em duas... Por que eu vou separar isso aqui em vários prints? Vou ter aqui um fmt.println. Eu vou imprimir valor de x. Vai, beleza. Valor de x. Vamos imprimir aqui o endereço de x. Um e-comercial aqui na frente. Vamos imprimir valor de P. Valor de P. Já vai ficar bem claro o que a gente está fazendo. Se eu imprimir isso aqui do lado, o que eu tenho aqui, o valor de x, beleza, é 1. Tá claro, a gente já... Isso não é novidade. Se eu olhar aqui o endereço de x, que é o endereço da declaração que eu fiz, perceba que é 16.112 aqui no final. E se a gente... Aí, o que a gente fez aqui? A gente atribuiu o endereço de x a um ponteiro de memória de int 18 que vai ser representar P. E quando a gente imprime o valor de P, a gente, na real, está imprimindo o endereço de x. Então, aqui, na real, fica claro que o que a gente, na verdade, atribuiu aqui a P não foi o valor de x, mas sim o endereço de x. O endereço do valor de x. E se eu fizer a mesma coisa, por curiosidade, aqui, imprimir o endereço de P, a gente vai ver que P tem seu próprio endereço. Então, de P. Então, se a gente olhar aqui, o x tem o seu valor 1, endereço de x já ganha um endereço novo, porque ele alocou já num espaço novo de memória. Tem esse 116, 102, 16, 102 aqui é o valor de P, e P, quando a gente pega o endereço de P, quer dizer que ele está já num outro espaço de memória alocado, que espera um endereço de uma outra variável, então, na verdade, ele tem aqui esse 0,30 aqui. Se a gente fosse representar isso na nossa tabela, esse valor seria isso aqui que a gente acabou de ver. E esse aqui é o endereço de P, esse aqui é o endereço de X. Se a gente for brincar aqui um pouco com essa definição, eu fiz aqui um exemplo que é interessante, que aqui a gente, beleza, a gente está lidando com números com o mesmo número, um mesmo tipo, assim, com uma sequência muito controlada. Vamos fazer aqui um código aleatório que gera números aleatórios e vamos ver como é que ele vai se comportar para a gente reforçar um pouco esse conceito aqui que a gente acabou de ver. Então vamos pegar aqui. Deixa eu voltar aqui a janela de vocês. Tudo bem até aqui? Vou entender isso que como um sim. Então vamos lá.
Vamos pegar um exemplo aqui que vai ser, vamos gerar um número randômico. Então, para a gente gerar esse número randômico, a gente vai usar a lib math.rand. A gente vai definir um new para ele. Vamos usar o range news. Isso aqui é uma das formas de gerar número randômico, tá? Então não se preocupem muito com isso que eu estou fazendo aqui agora. Isso aqui, basicamente, eu inclusive peguei da internet. Aqui da variável m e pegar um Unix. Beleza. Gerar para mim um randômico, eu vou atribuir isso aqui. N máximo 100. E o que eu vou fazer com isso aqui é imprimir F. Eu vou pegar aqui, vou imprimir o valor. Então, basicamente, o endereço de memória. E que eu vou quebrar a linha. Então, é que o que eu vou passar o valor e o endereço de memória desse valor. Bom, até aqui. Aí que eu botei isso aqui tudo aqui dentro. Isso aqui fecha aqui. Até aqui nenhuma novidade, exceto isso aqui, mas isso aqui não importa pra gente agora. O que eu vou fazer é gerar uma série de números randômicos e vou imprimir o valor e o espaço em memória. Vamos executar isso aqui várias vezes vendo o que dá. Executar. 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 Aqui a gente já pode ver uma coisa interessante. Aqui a gente executou várias vezes a mesma coisa. Se a gente olhar aqui o nosso retorno, ele realmente randomizou o retorno. Então ele está realmente Primeiro, toda vez que eu executo isso aqui, eu estou executando um processo diferente, então eu estou executando a minha aplicação do zero todas essas vezes. Então a gente consegue comprovar isso, que ele randomiza esse valor em diversos momentos. Em todas as vezes ele randomiza o valor, inclusive não tem nenhum número repetido. Mas se a gente olhar o espaço, o endereço de memória, a gente vai ver uma coisa peculiar. Esse primeiro endereço aqui, se a gente procurar, ele não se repete. Então, esse primeiro aqui, se a gente olhar, ele não se repete. Esse segundo, ele não se repete. Terceiro, não se repete. Opa, a partir do quarto ele começa a se repetir. Isso aqui já é o meu garbage collector, já é o meu compilador Go sendo inteligentinho no sentido de, olha, peraí. Cara, ele executou uma vez, ele executou duas vezes, ele executou três vezes. Existe um padrão de repetição e esses processos que estão aqui atrás, eles já morreram, então eu não uso mais esse espaço aqui em memória, eu não preciso mais desse espaço aqui, eu não preciso ficar aguardando esse espaço em memória porque eu matei esse processo. E aí o que ele passa a fazer, ele passa a ser inteligentinho e realocar essa informação no mesmo espaço de memória que ele tinha reservado antes para poder otimizar tanto o processo dele de alocação de memória, quanto o processo dele de garbage collector, quanto o recurso de memória que ele está gastando. Então aqui fica, esse aqui é um exemplo legal que eu não queria deixar passar e meio que tenta dar uma reforçada nessa questão do garbage collector. E inteiro, né, obviamente. No caso aqui, como um todo, amarra a questão de alocação e alocação de memória. Nesse caso aqui, eu vou trazer mais um exemplo para a gente amarrar esse tema de ponteiro de memória, alocação e tudo mais, tá? Nesse exemplo aqui, eu tenho basicamente a mesma coisa que a gente viu antes, só que fazendo esse esquema de alocar, desalocar e alocar no endereço de memória usando uma função. Então aqui basicamente eu tenho uma função zero valor, e o que essa função faz, ela vai receber um valor, esse valor é int,
E na real o que eu faço é uma coisa muito peculiar. Eu pego esse parâmetro que eu recebi aqui em cima e dentro do escopo dessa função zero valor eu associo zero a ele. Então, na verdade, isso aqui não vai mudar esse eval que está aqui. Então, se a gente... E eu tenho uma outra função que eu tenho um zero ponteiro, que é esse IPTR aqui, que ele recebe, e ele recebe, na verdade, um ponteiro o dia inteiro. E quando eu chego aqui dentro, eu faço a mesma coisa aqui em cima, só que eu associo um zero a essa variável IPTR, que na verdade é um ponteiro de memória. Pelo que a gente viu, o que, que vai acontecer? Bom, então vamos começar associando o I e atribuindo esse I, o valor de 1. Então eu tenho aqui o meu inicial 1. E se eu pegar o meu STD, a minha saída aqui em cima, nesse quadradinho do lado, eu tenho 1. E aqui embaixo eu estou fazendo uma associação da minha variável constante, eu estou dizendo que é o valor é a variável I. E eu estou atribuindo o valor 1 a ela. Até aqui tudo bem, nenhuma novidade. Então, lá em cima, na representação, eu estou fazendo estou imprimindo o meu inicial, que é o valor 1. Eu chamo a primeira função, e essa primeira função, quando eu chamo o valor, eu passo i. Como eu vi ali em cima, eu pego esse parâmetro que eu estou recebendo, o eval int, e aqui embaixo eu associo um zero a ele. Só que esse eval, na verdade, o que ele está fazendo, ele está criando um novo espaço em memória, que na verdade é uma variável que vai nascer e morrer no ciclo de vida daquela função zero valor. E o que eu digo com isso? Ele vai nascer quando essa função for invocada, quando terminar a execução dessa função, ele vai morrer, e esse valor nunca mais vai ser usado, porque ele está dentro do escopo de zero valor. Então, na real, ele vai só associar um espaço de memória novo com eval igual a zero, e o i não mudou. O i vai continuar a mesma coisa. Então, quando a gente passa aqui e imprime o i de novo, o i ainda é 1. Só que aqui tem um ponto interessante. Eu estou associando agora, para o zero ponteiro, eu estou associando uma variável IPTR, que é o ponteiro do valor que ele está recebendo. Ele está recebendo o endereço de i, que foi a variável que eu declarei ali em cima na linha 14. Então, na real, o que eu estou colocando é o endereço de i aqui no meu IPTR. E quando eu entro nessa função, eu já não estou mais lidando com o escopo dessa função. Eu estou, na verdade, associando zero a um endereço de memória. Então, quando eu faço isso, eu estou indo lá no i, no endereço, estou pegando esse endereço, chegando no i e associando um zero a ele. Então, na real, o que ele faz aqui, de fato, agora sim, ele impacta no que está definido no meu i ali, dentro de um escopo de uma outra função. Mais uma pausa. Tudo bem? Isso aqui meio que dá uma reforçada, ajuda um pouco a reforçar a ideia do ponteiro e de alocação de memória. Boa. E aqui, nesse próximo slide, eu tentei fazer uma piadinha, que é uma coisa meio shakespeariana, desculpa, forcei a amizade, legal. Mas o que seria... tá, a questão shakespeariana. O que há em um nome? Uma rosa com outro nome ainda teria o mesmo perfume? É mais ou menos a mesma coisa. Forcei a amizade, eu sei, foi mal. Mas o conceito é mais ou menos esse. Eu tenho meio que um endereço de memória, eu tenho um cheiro, mas se eu tivesse um outro nome com esse ponteiro, eu ainda teria aquela mesma informação, só que definida em outro lugar, mas chamando de outro nome. No caso, o meu nome seria a minha variável. E aqui, no fim, basicamente, se eu ainda tentar imprimir o valor do i que eu estou definindo, do meu IPTR, eu estou imprimindo o valor daquele endereço do 1 que está lá em cima. Bom, isso aqui encerra a parte de ponteiro e de garbage collector. Tudo bem até aqui? Vocês querem reforçar mais alguma coisa? Vocês querem ver mais um exemplo? Vocês querem ver como é que a gente está aqui? Tá tudo bem? Mais de curiosidade, Marco. Uhum. Dia a dia de desenvolvedor Go, como que é essa tratativa em relação à otimização de memória, declaração de ponteiro? Cara, por exemplo, refatora muito código, pensando nisso, pensando nessas declarações de ponteiro, como que é, assim, para a sua experiência, assim, como que é essa... Cara, sendo bem honesto, isso aqui é o seguinte, alocar e desalocar de uma forma explícita esse ponto vai ser em casos muito específicos,
quando você percebe que você precisa de fato ter uma preocupação uma preocupação extra com a alocação de memória. Uhum. Por que eu digo isso? Quando a gente, como o Go acaba sendo uma linguagem que busca uma performance o melhor possível quando possível, tem algumas análises que dá para fazer, inclusive a própria ferramenta, inclusive, deixa eu ver aqui se eu esqueci de passar alguma coisa, porque eu tinha umas análises de memória que eu queria passar, mas eu acho que tá mais para frente, na verdade. Tem algumas questões em Go que você consegue ver o tipo de memória que você está lidando com as declarações que você está escrevendo. Então você consegue ver se você está transportando se você está manipulando muita coisa que está saindo da stack indo para heap, você consegue ter esse tipo de análise. Deixa eu ver, eu acho que pode ser que eu tenha colocado aqui minha anotação. E você pode querer otimizar isso, e aí você você começa a buscar essas boas práticas, por assim dizer. Ah, tá, achei aqui. Eu vou mostrar aqui agora. Foi bom você ter falado que eu lembrei disso. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, o que você vai usar de fato aqui é implementações de frameworks ou de bibliotecas que usam esse tipo de estratégia, e é quando você normalmente vai precisar, quando você precisar criar alguma coisa, principalmente frameworks, você meio que controla a manipulação, a geração do código, o comportamento do código, etc. É quando você vai de fato precisar. No dia a dia, você vai precisar muito mais entender o que você está usando do que criar alguma coisa usando um ponteiro mais sofisticado. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui na frente daqui a pouco, quando a gente falar sobre quando a parte web, a gente vai ver que o framework que a gente vai usar, a gente, na verdade, quando instancia ele, mas passa um ponteiro para não ter repetição e não ter alocação desnecessária de memória, etc. Então, é muito mais eu entender, cara, quando pingar para mim um código onde eu tenho esse tipo de referência, eu saber como usar da forma correta. É muito mais nesse sentido. Então, inclusive, eu estava até para falar sobre essa questão de ponteiro. Tem uma palestra na GopherCon, e eu vou mandar o link para vocês, tá? Inclusive, lá no Simpla, lá na área de material, eu vou linkar essa talk lá. Ela fala toda sobre gestão de memória. E passa por todos esses pontos aqui, inclusive a anotação que eu tenho aqui, que eu vou mostrar agora, eu tirei dessa talk, porque eu acho bem interessante, bem bacana da gente ver como que a gente consegue ter uma noção de se um código está performático ou não, se ele está gerenciando bem a memória ou não. E a pergunta que fizeram pro palestrante foi tipo essa, boas práticas de usar ponteiro e tudo mais, papapá. E a resposta que ele deu foi, olha, boas práticas normais de código. Escreva seu código com boas práticas sem pensar explicitamente no ponteiro, que normalmente você vai ter um código bom e um código que você não precisa se preocupar tanto assim com a questão do ponteiro e como alocar e desalocar a memória no momento certo. Então, isso aqui é muito mais para a gente entender que isso é uma coisa importante da linguagem, uma coisa que é um recurso que é usado, mas não é algo que a gente vai usar absurdamente pra caramba, essencialmente no nosso dia a dia, sendo bem honesto. O Garbage Collector ajuda muito também, né? Exatamente. Exatamente isso, e que aí é a diferença que a gente pode dizer que do C em relação ao Go. No C não tem Garbage Collector, então se você não se preocupar em desalocar o que você alocou, você vai estoporar a memória e sua aplicação, enfim, vai dar um monte de problema. Vazamento de memória em Go por causa do Garbage Collector e por causa do jeito que as coisas que o compilador não deixa você fazer, é mais difícil. Pode acontecer, mas é bem mais difícil, sabe? E aí o exemplo que eu queria dar é um exemplo simples. Eu vou, inclusive, usar esse mesmo código aqui do randômico que eu gerei. Tá. Eu vou executar dois comandos aqui. Na verdade, então, eu vou usar esse mesmo código. Eu vou executar um comando para algumas informações que o compilador dá pra gente. Então, se eu chegar aqui e der um go build nesse código aqui e passar esse flags, esse GC aqui não é de Garbage Collector, é de Go Compiler, passar -m para ele ser verboso e chamar esse meu código
main aqui, isso aqui são algumas informações que a gente consegue. Deixa eu trazer esse terminal aqui para a área de edição, que aí fica mais fácil de ler. Isso aqui, por exemplo, são algumas informações que a gente... Deixa eu pegar só um M só, porque esse M aqui tá muito verboso. Não é isso que eu quero, não. É o main. Fiquei verboso desse jeito. São algumas coisas que a gente consegue ver que estão acontecendo. Então, quanto mais a gente entra com esse M aqui, mais verboso ele é. Então, o que a gente já consegue ver aqui? Olha, ele está reclamando que a função é uma função muito complexa, ele entende que tem um custo de 352, esse sendo de um budget que ele entende que é de 80. Aí ele tem aqui umas chamadas. Aí uma coisa que ele já indica aqui, olha, o I escapou para RIP. Então talvez isso aqui seja uma coisa que vale a pena dar uma olhada. Por que esse I escapou para RIP? Provavelmente tem a ver com essa complexidade que ele reclamou aqui, de quando a gente faz esse range new aqui. Então, provavelmente isso aqui ele já não soube lidar muito bem, ele escapou para RIP. Então, assim, a gente já consegue ver uma série de informações usando esse tipo de comando aqui. E uma coisa que é legal também que a gente pode olhar é fazer isso aqui. O Go oferece cara, é uma ferramenta, o Go é uma linguagem que tem uma série de ferramentas muito úteis para a gente fazer análise do que a gente do código que a gente está escrevendo. Isso que eu vou escrever aqui agora é um comando. Então, deixa eu pegar aqui. Ele vai pegar informações da runtime. Eu vou pegar, e aí eu vou conseguir pegar dela status da minha memória. Cadê main status? Isso aqui ele vai me retornar um struct. Deixa eu ver aqui se isso aqui tá aqui. Acho que eu tenho esse código e acho que ele tá aqui. Deixa eu fechar esse projeto. Deixa eu abrir um outro projeto na real. Que hoje como esse assunto ia ser mais denso, o dia hoje de assunto ia ser mais denso, eu já trouxe alguns exemplos já pré-escritos, mas eu acho que esse aqui eu não escrevi. Deixa eu ver se eu deixei aqui nas minhas anotações aqui do lado. Não. Bom, a gente escreve aqui rapidinho. Ele devolve esse main stats. Coisa. Fashion. Ah, tá. Que ele retorna uma struct. Ele retorna dessa struct. Então, se eu chegar aqui, read main stats e passar aqui endereço. O que ele me deu? Aqui, por exemplo. Esse aqui é um bom exemplo. O que ele me devolve aqui é um ponteiro de memória. Então, esses stats aqui, na real, provavelmente provavelmente o que ele me devolve aqui é um ponteiro. Eu pego aqui, pego o endereço dele, jogo... Não, mentira. Tá, não. Aqui ele me devolve uma struct, mas esse read main stats aqui, o que ele espera é um ponteiro do que eu tô devolvendo aqui em cima. Então, na real, é isso. Esse main stats aqui, se a gente olhar aqui, ele espera um ponteiro e ele vai fazer as coisas com esse ponteiro de memória. Então, ele não copia essa informação aqui para dentro, ele pega a referência da memória. E se a gente executar isso aqui, agora eu posso pegar aqui e dar um fmt ln, dar um stats. E aí o que eu posso fazer é imprimir. Não. Dou um run normal. Go run. E aqui tá. Ele me trouxe uma porrada de coisa. Mas o que eu posso fazer aqui é imprimir algumas informações específicas de memória. Então, por exemplo, eu posso chegar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar uma quantidade de RIP que está alocada. Agora sim, em vez de que esse aqui ele retornou struct, essa struct é gigantesca. Sei lá, o que eu tenho aqui de RIP alocado, isso aqui é em bytes. Então eu tenho, sei lá, 119 mil bytes alocados. Na verdade, isso aqui é em bits. Então eu teria que dividir por 1024. Dividir por 1024. Isso aqui em megabytes. Eu tenho que ler em bytes, é isso mesmo, 1024.
Se eu executar isso aqui agora, tenho aqui menos de 1 mega. Dividir só por 1024. Que eu tenho 116 KB alocados de memória para execução desse código aqui. Então, eu consigo pegar algumas informações. Se a gente olhar aqui para não ficar pegando muita coisa, a gente consegue aqui pegar um monte de estatística de como que está sendo o nosso consumo de memória. Então, aqui, ó, esse alloc aqui, quanto de RIP alocado que eu tenho, quanto de memória, total, total cumulative bytes allocated for heap object. Então, eu consigo pegar total de bytes em memória no sistema operacional, lookups, mallocs. Então, enfim, aqui a gente consegue pegar uma série de informação associada à memória que a gente consegue metrificar e ver se quando a gente precisa olhar no micro, se a nossa aplicação, quanto a nossa aplicação está consumindo, etc., a gente consegue pegar por aqui. Se eu não me engano, quando a gente sobe uma aplicação com Prometheus, a gente meio que ganha isso aqui bem de graça. Então, a gente tem um controle muito bom do tipo das informações que a gente pega, que a gente consegue, que a gente está usando de memória, sabe? Foi bom você ter falado, que eu lembrei de mostrar esse comando aqui que eu tinha esquecido de colocar aqui no nosso programa. Tudo bem até aqui? Boa. Então, beleza, a gente passou por ponteiro de memória e garbage collector. Era o nosso assunto mais denso de hoje, e de fato a gente gastou bastante tempo. Mas a gente vai falar agora de dois tópicos que são bem bacanas. E eles são rapidinhos e a gente fecha com o web. Então a gente vai falar agora de interface. A gente tinha visto, e aí eu vou dar uma recapitulada também no nosso último encontro, que a gente tinha falado sobre métodos. E vamos dar uma olhada aqui nesse código de método e vamos recapitular o que a gente faz aqui. A gente falou de struct. Então, na verdade, uma struct a gente viu que é um jeito da gente agrupar vários tipos em uma determinada estrutura. Por isso, struct. Então, a gente deu o nosso exemplo aqui, a gente definiu uma estrutura chamada retângulo e a gente entende que esse retângulo, como característica, ele tem uma largura, ele tem uma altura. E a gente falou sobre métodos, que são comportamentos que a gente pode associar a uma determinada struct que a gente criou. Então, quando eu tenho um método, eu mudo um pouco o jeito com que eu escrevo uma função, e aqui, antes do nome da minha função, eu defino qual é a struct que eu tô usando como referência como a ação desse método. Então, aqui nesse caso, para eu pegar o método área de um retângulo, eu defino dessa forma aqui, e aqui embaixo, quando eu escrevo na minha main, quando eu escrevo de fato uma estrutura e defino valores para ela, a variável que eu defino eu posso chamar área e perímetro, que são as ações que... que são as ações dos métodos que eu defino aqui. Tem que eu dei mais uma repassada por isso aqui, ou tudo bem. Eu posso repassar porque vai fazer sentido pra gente concluir nosso raciocínio. Eu só tô um pouco com medo do nosso horário, mas, enfim, a gente dá um jeito. O que vocês acham? Cara, eu acho uma boa. Tá, então vamos lá. Deixa eu botar isso aqui pra cá. Isso aqui. Deixa eu abrir a interface. Então, deixa eu pegar aqui. Interface. Boa. Então, aqui a gente tem o nosso código de interface. Eu vou tirar ele daqui. Ladinho, só pra gente não perder. Vamos começar.
do zero. Então, vamos definir aqui um retângulo. Vamos lá. A gente tem aqui, vamos definir um tipo retângulo. Eu vou colocar aqui como R maiúsculo, porque eu quero que isso aqui seja acessado externamente dessa função, mas na frente a gente vai entender por quê. Eu vou definir que um retângulo, a estrutura retângulo, ele tem uma largura e uma altura. E essa altura e essa largura pode ser do tipo float 64, porque eu quero que isso aqui seja decimal, enfim. Um retângulo, ele pode ter ações em relação a ele. E ações em relação a um retângulo, por exemplo, eu quero que ela seja o cálculo da área e do perímetro dele. Então, basicamente, quando eu tenho uma estrutura e eu quero definir ações para essa estrutura, quero que seja possível que ele tenha ações, que essa estrutura tenha ações, eu posso usar um conceito que existe em Go, que é parecido com função, só que ele é exclusivo para a estrutura, que são os métodos. Então, para eu fazer isso, basicamente, eu declaro inicio declarando uma função. Essa função eu digo qual é a estrutura que eu quero fazer essa referência para esse método. Nesse caso, é o retângulo. Eu defino o nome dessa ação. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu quero o cálculo do perímetro. Não preciso receber nada, porque a ação que eu vou fazer é em relação à estrutura que eu declarar. E aqui eu digo que eu quero retornar o valor desse perímetro, que é um float 64. Basicamente, isso aqui vai ser, o perímetro vai ser 2 vezes a altura, mais 2 vezes a largura. E até aqui, isso aqui eu fiz um cálculo de perímetro e eu estou dando um comportamento para o meu retângulo. Outro comportamento que talvez seja do meu interesse é ter minha área. Então, mesma coisa, R, retângulo, vai declarar uma ação, a minha área. E ele também vai definir um float 64. Então, aqui, o que vai ser a minha R altura vezes a minha R largura, eu tenho a minha área. Bom, a partir do momento que eu defini a minha estrutura e eu defini as ações que eu tenho para essa estrutura, eu posso chegar aqui embaixo e declarar isso. Primeiro, declarar isso numa variável. Então, eu posso declarar isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de R. Vou dizer que isso aqui é um retângulo. Da mesma forma com que a gente, por exemplo, poderia fazer um var A inteiro. Eu vou dizer que isso aqui é um retângulo e que isso aqui vai receber um retângulo. E quando eu vou definir uma estrutura, o valor de uma estrutura, eu faço isso aqui. Eu digo qual é a estrutura. Peraí, deixa eu desligar o negócio aqui. Eu defino qual é a minha, por exemplo, largura aqui. Eu vou dizer que eu tenho 10. E qual é a minha altura? Eu vou dizer que eu tenho 2. Eu tenho 2. Então, com isso, eu tô dizendo que eu estou construindo um retângulo com base naquela estrutura que eu defini em cima e estou dizendo que ele tem uma largura 10 e uma altura 2. Feito isso, eu posso chegar aqui R e pegar uma das ações que eu defini ali em cima. Eu não defini que o meu retângulo ele pode ter um perímetro e uma área. Beleza, então eu vou chegar aqui um R a área. E a R área vai ser essa largura que eu defini, 2 vezes ela, mais 2 vezes essa altura que eu defini. Não, peraí, área. Eu falei área. Não, a área vai ser essa largura vezes essa altura. Então, se eu chegar aqui e imprimir esse FMT, int ln, o meu R área, eu vou ter aqui o Xabre. Cadê meu terminal? Ai, terminal, novo terminal. O que eu vou ter aqui, run main, é 20, que é a minha largura vezes a minha altura. Beleza? Mesma coisa que eu chegar aqui e pegar o meu perímetro. Chegar aqui e vou chamar isso aqui. Agora eu tenho o meu perímetro também, que é 24, e a minha área é 20. Tudo bem até aqui? Método, basicamente é isso.
Agora a gente vai entrar numa outra definição, que é a definição de interface. E o que vai ser a nossa definição de interface? Basicamente, vai ser um jeito da gente generalizar uma implementação, mas especificando a implementação dela de acordo com a minha necessidade. Isso vai fazer sentido, tá? Aqui a gente definiu um retângulo como struct e a gente disse que ele tem um perímetro e uma área. Então, isso aqui, retângulo. Beleza? Eu vou copiar aqui para a gente ganhar tempo. O que seria a mesma coisa, só que de um círculo. Não defini ali que um retângulo tem uma largura e uma altura. No círculo não faz muito sentido eu ter uma largura e uma altura, mas faz sentido eu ter um raio. Então, o que eu vou mas ao mesmo tempo, que faz sentido eu ter um raio e não uma largura e uma altura, ele ainda assim tem uma área e tem um perímetro. A diferença é que o jeito que eu implemento a minha área é diferente e como eu implemento o meu perímetro também é totalmente diferente de um retângulo. Então, basicamente, na minha área eu tenho o valor de π, que eu tenho aqui na minha lib math, então eu tenho π. Eu vou multiplicar π por raio e por raio. Então, na verdade, raio ao quadrado. E o meu perímetro é 2 vezes π vezes raio. Então, perceba, ao mesmo tempo que são a mesma coisa, eles não são a mesma coisa porque têm implementações diferentes. E aí é onde entra o conceito de interface. O que eu posso fazer com uma interface? Bom, eu posso dizer que, na real, todos os meus objetos geométricos que eu quero lidar, então isso aqui vai ser a minha interface, porque vai ser implementações de um determinado conjunto de ações, todos eles vão ter área, perímetro e todos eles vão retornar float 64. A partir do momento que eu faço isso, eu posso fazer isso aqui. Eu posso declarar uma função que vai me devolver, que basicamente vai ser o cálculo do perímetro. Essa função vai receber um objeto geométrico. O que vai fazer? Esse objeto geométrico vai me devolver o perímetro. Então, basicamente, o que eu consigo fazer aqui é o seguinte. Tanto um raio, tanto um retângulo, quanto um círculo, essa daqui agora é um raio 2, raio 3. Tanto um retângulo quanto um círculo, eles implementam, eles têm uma área, um método de área, um método de perímetro, e eu entendo que, como eles têm os dois, eu posso entender que eles são objetos geométricos. Então, o que eu posso fazer aqui é chamar essa função perímetro, e tanto passar R, tanto R quanto C, eu consigo passar ali para dentro. Por quê? Porque ele respeita as características da minha interface. Eu digo que o meu método perímetro espera uma interface de uma estrutura que ele tenha necessariamente uma área como método e um perímetro como método. É o que acontece tanto no meu círculo quanto no meu retângulo. Então, tanto eu chamando um quanto chamando o outro, se eu chegar aqui e imprimir, isso, isso, ele vai aceitar. E de acordo com a estrutura que eu passei, ele vai me devolver e vai fazer o cálculo correto. Então aqui ele vai entender que o que eu passei foi um círculo. Ele entendendo isso, quando ele chama o perímetro, na verdade ele está chamando a implementação do perímetro do círculo, que é esse aqui, raio π2. E quando é um retângulo, ele vai entender que é a implementação do retângulo
Eu tô chamando perímetro, né? Perímetro, isso. Vai ser aqui o meu 2 vezes altura, 2 vezes, mais 2 vezes largura. Então, basicamente, a interface vai me ajudar a fazer essa definição de padrão meio eu conseguir padronizar algumas coisas e deixar a minha implementação específica para determinados casos. Tudo bem? Fez sentido? Boa. Então, show. Feito isso, vamos entrar na parte mais divertida. Mais divertida porque é mais útil do nosso dia. Então, basicamente, então isso aqui basicamente é a representação dos exemplos que a gente fez agora. Então, a gente tinha aqui a nossa estrutura com os nossos métodos. Aqui a gente adicionou uma estrutura nova com seus próprios métodos. E aqui a gente fez o cálculo da área e do perímetro do círculo. E aqui a gente fez a nossa implementação da interface. Então, tá nos slides, depois tem um slide de código. Depois, se vocês quiserem, podem repassar. Mas agora, basicamente, a gente vai usar esse mesmo recurso que a gente acabou de implementar do perímetro da área para a gente brincar um pouco com os testes. Uma coisa que é bem bacana em Go é que ele tem a sua própria engine de teste nativamente. Então, basicamente, você não tem que importar nada para você conseguir escrever teste nele, escrever teste de uma forma muito simples. Mas, ao mesmo tempo, para algumas pessoas, a asserção pode ser um pouco diferente, porque ele não tem aquela coisa explícita de acerte alguma coisa, etc. O que ele faz é o seguinte: se a gente olhar aqui nesse exemplo de código, a gente está fazendo exatamente o que a gente fez agora aqui naquele exemplo, só que a gente chamou pela main. O que a gente faz aqui é o seguinte: a gente declara uma função. Essa função necessariamente começa com o nome teste e necessariamente tem um nome do que a gente está executando. Então, no caso aqui, a gente vai executar o perímetro. E a gente passa como parâmetro esse teste em ponto T aqui. O que é esse teste em ponto T? Basicamente é isso aqui que é a nossa engine de teste. Então, o que a gente vai fazer é, vamos fazer a nossa declaração normal, exatamente como a gente fez agora, e vamos fazer uma comparação. Cara, o valor esperado, a nossa asserção seria, tipo, nesse caso aqui do perímetro desse retângulo, nessas condições, seria ele me devolver 24. Se for algo diferente de 24, eu pego essa minha esse valor que eu estou recebendo aqui, esse ponteiro que eu estou recebendo de teste em T, e chamo uma função erro_ref e digo, olha, isso aqui não é esperado, isso aqui está errado. E a mesma coisa nesse caso do perímetro do círculo aqui embaixo. Então, basicamente, a gente tem isso aqui nativo. Vamos ver isso aqui agora no nosso projetinho aqui que eu fiz. Vamos ver aqui na prática. O que a gente tem aqui? Primeiro, a gente tem exatamente aquele código que a gente fez ali agora. Então, a gente tem aqui nosso perímetro de objeto geométrico, a gente tem aqui o círculo, a gente tem aqui o retângulo, etc. E o que a gente quer fazer? A gente quer garantir que o nosso cálculo está certo. Para garantir que o nosso cálculo está certo, a gente pode criar um teste para ele. E aí, como a gente tinha visto ali agora há pouco, peraí que eu cliquei em debug aqui sem querer. Como a gente tinha visto ali agora há pouco, o que eu vou fazer? Eu vou declarar um retângulo. Esse retângulo vai ter 10 de largura e 2 de altura. E eu quero ver o perímetro. Eu quero achar esse perímetro desse A. E eu também quero achar o perímetro de um círculo que tem um raio de 200. Eu vou chamar isso aqui, vou atribuir numa variável. E o que vai acontecer aqui? Eu sei que o cálculo do meu retângulo, o cálculo do perímetro de um retângulo, é 2 vezes a largura mais 2 vezes a altura. Então aqui eu tenho 20, 2 vezes 10, 20, 2 vezes 2, 4, 4 mais 20, 24. Então o A tem que ser 24. E o cálculo lá do perímetro do raio do círculo, eu não vou lembrar de cabeça. Perímetro do círculo é 2π vezes raio.
Então, se a gente executar isso aqui, ele vai passar direitinho, porque ele tá certo. Né? Esses dois valores são esperados, esse aqui é realmente o valor do perímetro de um círculo. Mas vamos passar esse valor aqui errado. O que a gente vai ter quando a gente executar aqui, ele vai reclamar e vai dizer que o erro que ele espera é tal coisa. Então, basicamente, isso aqui não tem muita complexidade para mostrar, mas é basicamente para mostrar que a gente consegue nativamente já escrever teste de unidade com muita simplicidade. Por exemplo, se a gente, vamos dar uma debugada aqui só para a gente ver a representação. Ele fez o cálculo, aqui ele vai comparar, 24 não é diferente de 24, então ele não vai cair aqui nesse erro, vai passar para baixo. Agora ele entende que esse aqui valor está certo, vou mandar executar. Se eu olhar aqui no lab, passou aqui tudo bonitinho. Não, agora ele não foi. Tá, foi, agora passou. Tudo bonitinho, tudo verdinho, tudo certo, tudo de acordo. A gente consegue já criar testes bem básicos, muito pouco. Beleza, assim, isso aqui é interessante para a gente ver que a gente consegue criar testes com facilidade em Go, mas tem uma outra coisa aqui na minha lib nativa de teste, ela é bem legal. E ela é o seguinte, cadê? Ah, tá aqui no próprio código. Em Go, a gente tem uma coisa chamada teste de benchmark. O que é um teste de benchmark, vocês me perguntam? Basicamente, é de fato a gente fazer um benchmark do nosso código. É de fato a gente pegar, uma forma da gente executar ele, da gente executar o que a gente implementou e ver o quanto de recurso ele está gastando. De novo, vamos voltar ao conceito que a gente falou hoje quase que o dia inteiro. Go é focado em performance, então ele vai oferecer formas de você escrever um código performático. E uma delas é você conseguindo fazer um benchmark. Então vamos pegar de novo esse nosso retângulo aqui e vamos pegar de novo o cálculo do perímetro. Então a gente definiu aqui um retângulo de novo, largura 10, altura 2, e a gente quer achar o perímetro dele. Então aqui a gente chamou aqui as duas coisas e tudo mais. E aí, se vocês perceberem, a gente colocou isso aqui dentro de um for. Esse for tem uma peculiaridade. Esse for, ele vai executar n vezes, e esse n vai ser definido por esse b.n aqui. O que é esse b.n? Esse n aqui, basicamente, são as n vezes que o teste vai rodar para trazer para a gente um resultado do nosso benchmark. Então, basicamente, se a gente olhar aqui, a gente mudou a gente ainda está usando nosso pacote de teste, mas agora a gente está usando não T, mas um B, que é de benchmark. E da mesma forma que a gente escreve lá, começa com teste, a gente começa aqui com benchmark, e a gente vai ver por quê. Esse aqui é o comando que a gente pode rodar, e a gente pode... Susto, cacete. Tomei um susto com a Siri aqui agora. Inferno, tava distraído aqui. Droga, isso vai ficar gravado. Vamos lá. O que eu tava falando? Ah, tá. Então, o que a gente vai conseguir fazer com isso aqui? A gente pode conseguir rodar isso aqui, go teste, passa a flag de bench. Esse benchmark vai ser, a gente vai passar um benchmark com o padrão do nome que a gente quer executar. Então, por exemplo, aqui a gente tem esse benchmark, a gente vai rodar o perímetro, então, perímetro. Eu quero executar isso aqui em 8 threads. E eu quero executar isso 5 vezes e eu quero passar um tempo de execução de 5 segundos, enfim, eu consigo passar alguns parâmetros aqui e eu vou coletar o seguinte: quando eu executar isso aqui, eu vou ter de fato o benchmark da minha execução. Deixa eu trazer isso aqui para cá, a editorial, para ficar mais bonitinho. Então, eu mandei executar 5 vezes, por 5 segundos, num período de 5 segundos, e aí o que ele me retornou aqui? Ele me retornou a quantidade de processos que ele iniciou, a quantidade de tentativas que ele executou. Então, ele executou aqui 100 mil, 1 milhão, talvez? Acho que é 1 milhão de vezes isso aqui, não sei. Enfim, ele executou essa quantidade de vezes aqui em todas as
em todas as vezes que ele executou, e o tempo que ele demorou para executar foi esse um tempo ínfimo aqui, isso aqui em nanosegundo por operações. Isso aqui é a quantidade de operações, isso aqui foi o tempo que ele gastou em nanosegundos por operações. Então, tem 0,00002 operações. Então, foi absurdamente rápido. E com isso a gente consegue ver o tempo que a gente está gastando num determinado processamento de uma determinada função, de um determinado bloco de código que a gente escreveu. Então, isso aqui é um recurso que, cara, eu não lembro de outra linguagem ter, principalmente nativo. Isso aqui vem nativo no Go e, cara, isso aqui é muito bacana. Esse teste de benchmark é maravilhoso. Beleza? Boa. Com isso, feito o teste de benchmark, tá aqui o teste de benchmark do exemplo que eu rodei antes. Então vamos fazer. Vamos chegar na parte divertida. Então a gente tem 15 minutos, acho que dá. Acho que dá pra gente brincar um pouquinho com isso aqui. Vamos falar sobre web. Então, para falar sobre web, basicamente a gente vai seguir um modelo de uma API REST. Então a gente vai falar sobre. Hoje a gente não vai chegar a falar sobre integração com banco de dados, mas a gente vai falar basicamente de como montar um cliente e um servidor REST, tanto no HTTP, num cliente HTTP e num servidor HTTP, usando REST por padrão, para de uma forma nativa sem precisar importar libs externas. E a gente vai ver que, e no final eu vou mostrar um benchmark do quão rápido é, mas que a gente ainda consegue, por frameworks externos, chegar a execuções mais rápidas ainda. Então, vamos abrir aqui o último exemplo, penúltimo, na verdade. E, bom, eu não vou usar ele aqui direto, então vamos... Esse aqui é o exemplo que eu vou subir para o GitHub, tá? Mas vamos escrever aqui junto, pelo menos o client. A gente dá para escrever os dois, para a gente ver como é simples a gente fazer isso. A gente criar um client e um server HTTP. Então vamos lá, vamos começar do zero. Então basicamente a gente tem aqui um package main, a gente vai definir aqui uma func main, só para a gente ter o nosso ponto de entrada. É isso aqui, beleza. Como referência para a gente criar o nosso client, a gente vai usar esse carinha aqui. Eu descobri que o Climatempo ele tem uma API disponível e ela tem uma parte gratuita dessa API. Basicamente, é isso aqui. Eu tenho... Cadê o uso gratuito? Basicamente, eu tenho no Climatempo uma API onde eu consigo ter esses recursos aqui. Posso consultar uma cidade, eu posso criar uma chave de acesso, eu tenho acesso ao painel de controle, enfim, uma série de coisas que eu posso fazer sem ter custos adicionais. E, cara, é bacana eu saber que eu tenho uma API do próprio Climatempo disponível para eu consultar. E aí, olhando a documentação, basicamente, eu chamando esse endpoint aqui, eu tenho uma informação bem básica, que é o country, porque eu defini aqui para o Brasil, a data, que é a data, ele me devolveu aqui a data de ontem, previsão do tempo que me dá do dia anterior, ok. E aqui ele me dá um texto de uma coisa meio de um resumo meio genérico da previsão do tempo para o Brasil nessa data aqui específica. E a gente vai consumir essa API. Então, basicamente, o que a gente tem é o seguinte. A gente viu lá pela nossa API que ele vai devolver... Vamos copiar ali para a gente não ter que ficar indo lá toda hora. Ele vai devolver para a gente um array desse objeto aqui. Então, beleza. Uma coisa que dá para a gente fazer em Go é a gente ter uma gestão fácil de objetos que a gente vai lidar com as nossas estruturas. Então, por exemplo, aqui a gente vai lidar com o objeto JSON e a gente vai criar uma estrutura que ele vai meio que, com muita facilidade, lidar com o JSON, meio que a gente vai ver aqui com um pouco código. Então, vamos começar definindo uma struct. Vamos chamar ela de WeatherData.
basicamente, a nossa informação do tempo. E o que a gente tem ali é um country, uma string. A gente também tem a data, vou colocar como uma string também, para facilitar. E a gente tem um texto, vamos colocar uma string para facilitar. Por padrão, eu consigo definir aqui na minha struct uma forma dele, quando eu for fazer a conversão de uma struct Go para um objeto JSON, ele fazer isso de uma forma não muito complexa. E como que eu posso fazer isso? Eu defino aqui uma case e digo que isso aqui vai ser um objeto JSON. E aqui eu digo qual é o nome que esse objeto JSON tem como padrão. Então, ali, por exemplo, eu tenho country com maiúsculo, mas no meu objeto JSON eu tenho aqui country com minúsculo. Então, eu posso pegar aqui e colar aqui. A mesma coisa vale para minha data. A mesma coisa vale para o meu text. Aqui. Beleza. Com isso aqui eu já estou dizendo, olha, quando eu for trabalhar com essas informações, eu vou fazer uma conversão de um objeto JSON para dentro dessa estrutura com esse deparo de informações. Beleza. A primeira coisa que a gente pode fazer aqui agora também, já que a gente aqui já definiu qual é o nosso contrato de dado, vamos definir aqui agora também qual é a nossa URL. E a nossa URL é basicamente essa aqui. É basicamente isso aqui, que é basicamente aquele endereço daquele endpoint que a gente viu ali agora há pouco. Tá. Bom, a gente vai consumir isso aqui de um servidor HTTP, então a gente está construindo o nosso cliente aqui. E existe um pacote nativo também do Go, que é o pacote HTTP. HTTP, na verdade. E naturalmente, com isso aqui, a gente já consegue fazer um GET nessa API aqui. Isso aqui eu já estou dizendo, olha, né, URL. Deixa eu botar aqui API URL. Olha, faz um GET esse endereço aqui e me devolve o que você encontrar. Por padrão, o que esse GET aqui me devolve? Esse GET me devolve um ponteiro de response e ele me devolve um erro. Então aqui, como a gente já viu antes, eu posso definir aqui uma variável para response, uma variável para erro. E aí eu vou, como a gente já viu antes, em retorno muito valorável, ele vai pegar essas informações aqui e vai atribuir para essas duas variáveis. Beleza? E aqui, como a gente também já viu em tratamento de erro, eu vou simplesmente ver se esse erro aqui é diferente de nulo. E se for diferente de nulo, eu vou só imprimir alguma coisa aqui. Println. Erro ao fazer requisição. Aqui eu vou passar o erro. E aqui eu vou sair da minha execução, sem tratamentos muito complexos. Aqui eu vou usar um outro recurso que a gente também viu, acho que na última aula, que é uma chamada adiada de função. Então, eu sei que depois que eu terminar de executar essa minha main, eu tenho que encerrar essa conexão para que acessou esse endpoint aqui e retornou alguma coisa. Então, eu vou definir no final, depois que ele fizer tudo nessa função main, então eu vou definir um defer, vou chamar o meu resp.body.close. E isso aqui, depois que ele executar tudo que vier depois aqui, ele vai chamar esse cara e vai fechar a minha conexão. E não vou ficar com nenhum chamado, nenhum processo aberto aqui de uma coisa que eu não vou usar mais. Beleza. Então, fechei a minha conexão.
Agora vamos pegar e vamos ler a resposta desse endpoint. Esse endpoint vai me devolver um JSON, então vamos ler isso. E para isso, vamos chamar vamos chamar uma função do pacote I/O, input output. Vamos chamar a função readAll. O que é essa função readAll? Basicamente, eu vou pegar o corpo da minha resposta e eu vou fazer a conversão. Eu vou pegar, na verdade, ainda não vou fazer a conversão, eu vou pegar a informação que essa API está me devolvendo. Então, depois eu faço a conversão. Nesse momento aqui, eu estou pegando exatamente o que a API está me devolvendo, então no momento aqui eu estou pegando um JSON. Beleza. Isso aqui, ele vai, de novo, que nem aqui em cima, ele vai me retornar duas coisas. Ele vai me devolver uma array de bytes, ele vai me devolver um erro. Então aqui eu posso definir, posso definir buddy, que é o que ele vai me devolver. Posso definir um erro de novo aqui. E aqui, de novo, eu faço outra verificação de erro. Nesse caso aqui, eu vou dar outra mensagem, que é o erro ao ler o resultado da resposta. Beleza. E agora que eu vi que isso aqui não deu erro, papapá, bonitinho, eu vou fazer o seguinte. Eu sei que a minha API, na verdade, ele me devolve um array desse objeto aqui. Então, aqui ele pode me devolver vários resultados desse objeto aqui. Então, na verdade, então eu vou declarar aqui agora uma variável chamada vou chamar vou chamar de weather data. E essa weather data vai ser um array dessa struct que eu declarei aqui em cima. Feito isso, agora sim eu vou fazer a minha conversão do JSON que eu recebi aqui em cima no body para minha struct que eu estou declarando aqui. E para isso, eu tenho um outro pacote chamado JSON. E que tudo que eu tô importando aqui, que eu tô chamando aqui embaixo, eu tô importando aqui em cima. Então eu tenho esse pacote encoding de JSON aqui, que eu vou fazer um unmarshal, onde eu vou passar o body, que é o valor que eu recebi aqui em cima, e eu vou passar um ponteiro dessa variável que eu declarei aqui. Por quê? Porque esse cara aqui eu não vou pegar um retorno dele. Esse cara aqui vai manipular o que está aqui em cima. Então eu vou passar um ponteiro de weather data. Isso que eu falei de ponteiro antes, porque eu sabia que eu ia precisar isso aqui na hora do almoço. Então, basicamente, o que esse cara aqui está fazendo, o que ele poderia fazer? Eu poderia passar um tipo aqui, e podia passar aqui o corpo, e ele que me devolver como retorno o valor convertido. Mas o que ele faz é, olha, declara uma variável aqui, nesse contexto, que eu vou pegar isso aqui, e vou atribuir a conversão desse JSON que eu recebi aqui para essa variável que está aqui. Então, na real, eu estou passando o endereço, ele vai trabalhar e vai jogar aqui dentro as coisas. E esse cara devolve um erro, então eu vou ter aqui de novo um erro. E de novo, vou tratar esse erro. E aqui a única coisa que eu vou fazer é erro ao converter. Beleza. Agora, feito isso, o que eu posso fazer aqui é pegar esse meu weather aqui, como eu sei que só tem um registro aqui dentro, porque ele só devolveu um, eu já posso pegar aqui, inclusive, pegar e imprimir isso aqui. Intf, weather data 0. O que ele tá reclamando aqui? Value in argument. Ele tá reclamando que isso aqui não... Tá, bom, beleza. Então eu vou pegar esse weather data ponto country aqui, por exemplo, só para ilustrar o que a gente quer fazer. Vou pegar isso aqui, o country, o data e o text, date e o text.
A gente já vai, a gente vai ver que a gente já vai conseguir pegar informações, se tudo der certo. A gente vai conseguir pegar informações daquela API que a gente chamou, aquela API do queima-tempo que a gente definiu aí em cima. Então, se eu chegar aqui, run, e printf, droga, vou botar aqui um print ali. O que ele está me devolvendo é BR, a data do texto que ele pegou lá daquela API. Então, com algumas poucas linhas, o que fez ficar um pouco mais verboso aqui foram os tratamentos de erro. A gente escreveu um client HTTP. Tudo bem por aqui? Boa. Querido, é o seguinte, 16 horas. Deu nosso tempo. Eu vou encerrar por aqui. Ficou faltando o server HTTP, mas a gente começa por isso semana que vem. E vai ser, aí é o nosso último encontro. Aí, se a gente precisar, a gente estende mais alguns minutinhos pra gente matar todo o conteúdo, mas eu acho que vai dar tempo de boa. Hoje, de fato, como a gente já esperava, quem ditou o ritmo foi basicamente a partir de ponteiros, mas acho que a gente conseguiu passar por todos os temas. A gente, da próxima, faz o server. Então, acho que é de boa. E a gente mata com os outros temas. E vai ser bom a gente falar do server na próxima semana também, pelo seguinte, com isso a gente consegue o que eu ia falar? Com isso a gente consegue ver também frameworks. Porque no server eu ia focar mais no nativo e eu ia encerrar pelo nativo. E aí o framework ia ser um extra depois. Mas aí com isso a gente consegue falar de frameworks também na semana que vem. E aí a gente fala do nativo da parte do nativo do Net HTTP do Go também. Só que como um server, disponibilizando o endpoint, etc. E a gente fala também sobre o Fiber que consegue ser mais performático ainda do que o próprio Net HTTP. E eu vou até mostrar aqui, por exemplo, esse benchmark aqui. Se a gente olhar, isso aqui foi request por segundo. O Fiber é esse aqui. Requisições que levaram menos de 0 milissegundos, ele conseguiu fazer quase 160 mil, enquanto o nativo, que é o Net HTTP, cadê o Net HTTP? Net HTTP. Default, é esse aqui. Chegou a 100 mil. Então você consegue mais de 50% de requisições a mais, por exemplo. Isso aqui é um dos benchmarks, tem outros também bem interessantes, inclusive de recurso de computador. E aí a gente vê isso no início da próxima aula. Eu vou parar de gravar aqui agora, porque eu já falei no início com o Gustavo e com as meninas que elas entraram antes, tiveram que sair mais cedo. Deixa eu parar aqui, peraí.